A aula de hoje é sobre outros testes de lentes importantes para o arsenal técnico de um bom refratometrista. Na primeira aula de teste de lentes, falamos sobre a zona de miopização e a zona de acomodação, seguidos do cercamento do equivalente esférico. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre outros testes, começando pelo dial astigmático. Nesse teste, a gente começa identificando a melhor lente esférica para o paciente, acrescenta 0,50 de miopia e pede para o paciente olhar para aquele relógio de linhas astigmáticas que as tabelas antigas possuem e os projetores também, e pede para o paciente identificar qual é a linha mais escura, ou mais forte, porque é nessa orientação que vai estar o meridiano, o efeito negativo, e o paciente vai ver com mais nitidez. O eixo é perpendicular ao efeito, portanto, a gente vai incrementar cilindros negativos perpendiculares a essa linha até neutralizar, até que todas as linhas estejam mais ou menos iguais. Então, no caso da imagem aqui, a linha mais forte é a linha 6, portanto, o eixo a ser utilizado é 180, cilindro negativo a 180, até incrementar. Ponto, acabou. É um teste rápido e prático. O segundo teste que eu apresento é o teste do cilindro manual, em que o paciente esclarecido gira o eixo para refinar a sua própria posição. E esse teste me dá duas informações: a tolerância do paciente para variações do eixo do cilindro e qual a média ou qual o cilindro aproximado que o paciente prefere. Digamos que seja um paciente que tem a sua dioptria de cilindro já colocada e o seu eixo suposto aqui a 180, eu vou colocar o seletor do eixo a 180 e pedir para o paciente, com a sua própria mão, girar o dial do eixo para que ele encontre qual a melhor posição. Geralmente eu oriento que o paciente deve encontrar o melhor foco, a nitidez. E o paciente então vai girar, por exemplo, de 180 para 170, 160, 150, e vai perceber que em um momento começa a ficar ruim, e aí ele volta e passa normalmente do 180 e vai para 10, 20, 30, 40. E entre esse vai e vem, eu consigo concluir qual a sensibilidade do paciente para variações do eixo do cilindro. Se o paciente gira de 170 para 10, significa que ele é muito sensível a variações de eixo e que esse é um possível problema numa prescrição inadequada. Se o paciente gira de 135 para 45, significa que ele é pouco sensível ao eixo do cilindro e que isso provavelmente não vai ser um problema para o paciente. A segunda informação é a posição média entre a amplitude do giro. Por exemplo, se o paciente gira entre 170 e 10, provavelmente a minha receita vai acabar escolhendo o eixo 180. Se o paciente gira entre 160 e 180, muito provavelmente a minha prescrição vai incluir o 170, vai considerar o eixo 170. Então, quando o paciente gira o cilindro, ele me dá a informação da sensibilidade dele à variação do cilindro e qual a média que tende a ser a melhor escolha para ele. O cilindro cruzado de Jackson permite que eu encontre tanto o eixo do cilindro quanto o poder do cilindro. E ele nada mais é do que uma lente composta por um cilindro positivo a 90, combinado com um cilindro de igual potência e sinal trocado a 180. Por exemplo, mais 0,50 a 90, menos 0,50 a 180. Esses dois cilindros, na verdade, formam uma lente mais 0,50 menos 1 a 180, e isso nada mais é do que um cilindro cruzado de meio. Poderia ser, por exemplo, mais 0,25 menos 0,150 a 180, que é um cilindro de 0,25, ou mais 1 menos 2 a 180, que é um cilindro de 1. E como é que funciona o teste do cilindro cruzado? Aqui nós temos um foróptero simulado, em que eu posso colocar na frente do paciente o cilindro cruzado e eu tenho a possibilidade de testar o eixo e o poder girando o dial do cilindro cruzado, em duas posições. Ou eu testo o eixo ou eu testo o poder. No caso aqui nós estamos a 90, testando nessa posição poder negativo a 90, ou positivo a 90. Nesse caso, nós estamos com o poder alinhado, então nós estamos testando o poder. Entre o menos 0,50 e o mais 0,50, eu tenho 0, e nesse caso, quando eu rodo o cilindro, eu posso testar aqui o eixo. E é por onde a gente começa o teste do cilindro cruzado.
Eu escolho um eixo inicial e pergunto para o paciente se ele prefere assim ou com o eixo para cá. Desculpa. Se ele prefere assim ou com lentes negativas para esse eixo. Então eu coloco testando o eixo 90 e pergunto se ele prefere com o eixo negativo para 135 ou com o eixo negativo para 45. Se ele prefere assim ou assim. Se a resposta for assim, eu vou girar o eixo para o lado vermelho, por exemplo, colocando aqui. E volto a perguntar para o paciente, prefere assim ou assim? Assim ou assim? Se a resposta dele for essa, eu vou girar de novo o seletor para o lado vermelho. Sempre para o lado vermelho. Testando agora o eixo a 15, pergunto para o paciente assim ou assim. Se a resposta for essa, eu giro mais um pouco e volto a perguntar para o paciente se ele prefere assim ou assim, ou assim, ou assim. E sempre que ele me responder, eu vou girar para o lado do eixo, eu vou girar o eixo para o lado vermelho e volto a perguntar para o paciente assim ou assim, até o momento em que ele me diga assim ou assim, que não vê diferença. Pronto. Ele não prefere o eixo nem para lá nem para cá. Significa que o eixo dele é 180. Segunda etapa, rodo o dial do cilindro e vou testar o poder. No eixo 180, eu pergunto se o paciente prefere poder negativo ou poder positivo. Negativo ou positivo. Assim ou assim. Se a resposta for negativo, eu incremento com lentes negativas. E volto a perguntar, assim ou assim. Mais negativo ou prefere menos negativo? Mais negativo ou positivo? Mais negativo ou menos negativo? Se a resposta for mais negativo, eu dou o que o paciente pede. Mais negativo e volto a perguntar, assim ou assim, assim ou assim. Se ele me fala que prefere positivo, eu coloco lentes menos negativas ou mais positivas e volto a perguntar até o momento em que o paciente vai me contar que não vê diferença. Nesse momento eu encerro o teste e encontro o poder e o eixo do cilindro cruzado. O outro teste que se usa no consultório é o teste do vermelho-verde, baseado na lei de Snell-Descartes, em que comprimentos de onda diferentes vão ter índices de refração diferente e, portanto, pontos focais diferentes, de maneira que o ponto focal do verde é antes ou mais curto, ou a refração é maior no verde do que no vermelho. Por exemplo, no paciente hipermétrope, em que tem o olho pequeno, ou um poder refrativo muito grande, ou um paciente que está acomodando, ele vai primeiro focar a cor verde. Então, quem usa acomodação enxerga melhor no verde. O teste do vermelho e verde na miopia segue o mesmo princípio, só lembrando que a miopia está relacionada a um comprimento axial do olho muito grande ou um poder refrativo muito pequeno, de maneira que os raios se formam, que o foco se forma na frente da retina, e a cor mais próxima da retina sempre vai ser, a primeira cor mais próxima da retina sempre vai ser o vermelho. E, portanto, quem vê melhor no vermelho necessita mais lentes negativas. É um míope hipocorrigido. O teste do balanço binocular tem por objetivo equilibrar a acomodação do paciente nos dois olhos ao mesmo tempo. Isso porque a sincinesia, acomodação, convergência, miose, ela é variável de pessoa para pessoa, mas também é variável no mesmo indivíduo em diferentes momentos, por exemplo, quando eu testo o primeiro olho e o segundo olho. E eu nunca vou ter certeza se o paciente acomodou a mesma quantidade nesses dois momentos. Então o teste do balanço binocular permite que eu encontre uma acomodação binocular simultânea. Para isso eu preparo o primeiro teste com a dissociação da imagem com prismas. Eu posso usar os seletores de prismas do próprio refrator e eu coloco 6 prismas de base superior no olho direito, em que a imagem vai estar para baixo, e 10 prismas de base interna no olho esquerdo, em que a imagem vai estar para a esquerda, e confirmo isso com o paciente. Está enxergando o olho direito para baixo, o olho esquerdo para a esquerda. Segundo passo, eu coloco lentes positivas mais 1 no olho direito e confirmo com o paciente que a visão no olho direito está ruim, mas ainda boa no esquerdo. E eu testo isso com o optotipo 20/80, porque é onde mais ou menos o paciente vai ter o limiar de visão com a miopia de 1. E aí sim eu começo o teste propriamente dito, em que eu vou incrementando lentes positivas no olho esquerdo
até o empate que a visão fique ruim nos dois olhos. Se tudo der certo, vai ser necessário também uma dioptria. Se o paciente me informa que a visão no olho esquerdo está pior, eu tiro o 0,25 até que eu mantenha a visão igual nos dois olhos. Então eu vou colocando 0,25 e a visão do olho esquerdo vai piorando até o 20/80 igual ao do olho direito. Se por acaso eu fui muito rápido e passei, eu volto um pouquinho, não tem problema nenhum. O objetivo é igualar a visão ruim nos dois olhos e aí sim, nesse momento, eu retiro os prismas, que é o fim da visão dupla do paciente e é o primeiro momento de alívio. E em seguida eu retiro a miopia adicional, que é o fim da visão ruim. Atenção, para o slide fala como mais um, que é a situação ideal, mas na verdade eu vou tirar a menor hipercorreção. Se, por exemplo, no olho direito tem mais um e no olho esquerdo eu precisei só 0,75, eu vou tirar 0,75. Se, por exemplo, no olho direito tem mais um e no olho esquerdo mais 1,25, eu vou tirar o mais um. E com isso eu vou ter equilibrado a acomodação binocular simultaneamente. E aí sim é o efeito UAU, quando a gente tira a hipercorreção, depois de tirar os prismas, porque o paciente vai ter a sensação, primeiro, de que nunca ninguém fez esse teste com ele antes, e segundo, ele nunca enxergou tanto, mas mal sabe ele que ele está testando o 20/80 e não o 20/20. Então é um teste muito bom para encontrar o balanço binocular, muito bom porque dá um efeito uau e o paciente sai extremamente agradecido desse teste. É um teste que eu indico rotineiramente, mas principalmente em duas situações. Primeiro, naquele paciente questionador, não tem plena confiança no seu médico. E segundo, no paciente que vem ouvir uma segunda opinião, porque certamente o primeiro colega não fez esse teste e ele vai se sentir muito mais lisonjeado com o meu exame. E com isso eu encerro a apresentação das principais técnicas de um repertório de um bom refratometrista.